noite a todos. Eu fico muito grato pelo convite que recebi do nosso amigo Rodrigo para estar aqui essa noite com essa responsabilidade de trazer conhecimento espírita, de trazer a reflexão, ao mesmo tempo que a gente fala do Evangelho. Porque embora a palestra de hoje tenha um sentido de conhecimento científico mesmo a respeito dos processos de encarnação e desencarnação, esses processos que passam por nossa vida nunca deixam de estar atrelados ao Evangelho. O conhecimento espírita, ele trabalha no sentido de trazer a boa nova para o ser humano, que nós possamos incorporar dentro de nós, o nosso conhecimento, nossas vidas, esse modo evangélico de viver o conhecimento. Porque todo conhecimento que é absorvido, praticado, exercício dentro do Evangelho de Jesus, sempre é proveitoso para a humanidade. Devemos sempre suspeitar daquele conhecimento que não tem um engajamento pelo bem do próximo. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu realmente agradeço muito o convite de Rodrigo e, como eu disse, eu acho realmente uma grande responsabilidade. Enquanto eu preparava alguns esboços, porque eu pretendia falar para vocês, eu pedi a Deus e aos espíritos que me ajudam sempre no meu dia a dia, que me inspirassem, que eu trouxesse as palavras certas. Porque muitas vezes, para audiências específicas, a gente precisa trazer palavras certas. Eu desejo de coração que o que eu traga hoje possa iluminar, que possa ser um conhecimento bastante útil. Afinal, nós falaremos de dois momentos que são chave na vida de todo ser humano, seja ele cristão espírita, seja ele de onde for, do Japão. Todos nós seres humanos, todos os seres na Terra que são vivos, eles nascem e morrem. No nosso próprio idioma, no nosso próprio vocabulário, todos nós encarnamos e desencarnamos. Só um instante. A maneira como lidamos com esses dois processos extremamente vitais da nossa vida faz com que a cultura humana seja extremamente diversa. Não há como negar. Nascer e morrer são dois momentos não só extremos da nossa vida, mas também são os mais belos que nós temos. Que felicidade existe numa casa onde nasceu um ser novo? Quantas festas a gente já inventou? Quantas culturas existem para celebrar uma vida que chega? Quantas? Imaginem só. Quais significados que ao redor do mundo culturalmente se atribui à chegada de um ser novo, de uma vida nova em cada ambiente, em cada casa? Mas vamos pensar pelo outro lado também. O quanto o ser humano inventou de cultura para celebrar a partida. Porque talvez na nossa cultura nós tenhamos um certo aspecto um pouco triste, negativo da morte, a qual a nossa doutrina nos salvou, digamos assim, porque a gente compreende que a morte ela não existe e quando o ente querido nos deixa, ele está apenas dizendo até logo. A gente sabe que a vida é eterna, o corpo perece, mas a vida continua. Mas viver e morrer, especialmente morrer, desperta todos os tipos de manifestações diferentes no mundo afora. Existem culturas que trabalham com muito mais alegria. Eu vou só citar uma bem próxima da gente em termos culturais. O México, ele trabalha a morte com muito mais alegria do que nós. Os mexicanos, devido à cultura que foi herdada dos astecas também, porque os astecas eles não celebravam a morte porque alguém morreu, ninguém chorava, eles comemoravam. Comemoravam porque tiveram o privilégio de conviver com uma pessoa. Comemoravam porque tiveram o privilégio de estar do lado daquela pessoa que deixou alguma coisa, algum legado. E o mais importante, aqueles que se foram são importantes para mim. O Dia de los Muertos, traduzido Dia dos Mortos, mas geralmente refere-se em espanhol para ficar mais bonito talvez. Mas o Dia de los Mortos é um dia extremamente belíssimo. Parece, para nós que estamos de fora, parece assim que é um dia estranho. Nossa, há uma identificação muito forte com os mortos. As pessoas vão para os cemitérios, mas não para lamentar, mas para fazer festa. Eu até recomendo, vou até pular fora, que eu até recomendo uma animação da Disney, que é fantástica. Olha, uma das melhores animações que eu já assisti. A mensagem que ela transmite
É uma das coisas mais lindas que eu já vi. É Viva la Vida. A vida é uma festa. O título original é Coco, se eu não me engano, porque refere-se àquela senhorinha que é a sogra, a avó da criança. Obrigado por você lembrar, eu misturei agora. A vida é uma festa. Nossa, que desenho maravilhoso, porque celebra a vida e não a morte. E nisso parece conosco, porque a morte não existe. Então, aqui a gente vai ver alguns aspectos sobre a encarnação e a desencarnação. Esses dois aspectos muito bonitos da vida. Mas vamos ver como é que acontece. Porque é certeza que ao buscarmos uma doutrina espírita, queremos ter conhecimento sobre os espíritos. Nós queremos ter conhecimento sobre aquilo que é fantástico, enquanto a gente não sabe a verdade. Porque é igual um show de mágica, você acha que aquilo é tudo esplêndido, até você descobrir a verdade e saber que não existe sobrenatural. Quem já teve a experiência de ver situações mediúnicas e achou que aquilo fosse sobrenatural, ou até mesmo baseado em outras doutrinas, pensou que eram coisas maléficas, malignas e etc., e conhece a doutrina, fica extasiado ao perceber que é tudo tão simples, tão bonito e fácil de explicar. Então, a gente nessa doutrina precisa conhecer como as coisas acontecem, como é que a encarnação acontece, o que é que acontece do lado de lá, por que é que eu vim e quando é que eu vou sair e o que é que acontece. Morrer dói? Esse é o medo de todo mundo. A maioria das pessoas não tem medo de morrer, as pessoas têm medo da dor que vai sentir. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço. Eu particularmente eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de deixar as coisas inacabadas. Porque eu sei que doer não dói. Quer dizer, se os irmãos de lá se os irmãos de lá me ajudar, porque uma coisa é certa, o corpo físico ele sentirá sensações. Mas a nossa consciência será? Até quando? Vamos falar primeiro sobre encarnações. Nosso amigo André Luiz, lá na obra Obreiros da Vida Eterna, ele chegou a citar alguma coisa a esse respeito que eu estou falando. Olha, reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. A lei o quê? Da natureza. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte em todos os setores da manifestação. Resumindo, as passagens vindo para cá ou voltando para o mundo espiritual, ela vai acontecer quer as pessoas sejam assistidas ou não, porque há leis da natureza que impelem a isso. Vamos nascer. Se vamos ser assistidos, se nós faremos uma boa reentrada na vida material e se sairemos muito bem, vai depender exatamente da nossa evolução, do nosso círculo de orientadores, de guias, basicamente o nosso merecimento. Porque as pessoas que estão em desequilíbrio têm dificuldade de perceber a ajuda que está do lado. Vocês lendo toda a literatura espírita, vocês percebem que os mensageiros estão ali do lado, mas aquele pobre espírito não consegue vê-los, porque ele está num nível de vibração tão denso que é incapaz de perceber a ajuda que está ao lado. Não é difícil perceber essa realidade, porque isso nos acontece também. Às vezes a gente está num desequilíbrio tão grande, às vezes um problema na vida nos tira tanto do sério, que tem alguém do lado para nos ajudar, mas a gente não percebe. Pode até ver com esses olhos aqui, mas não percebe de fato o que é. Imagina quando estiver no mundo espiritual, que todo pensamento é poder. Isso se torna muito maior. Então hoje eu vou falar aqui sobre a reencarnação de Pollux, que foi um personagem do livro Renúncia. Ele era o amado de Alcione, que volta, né, no livro Renúncia. E no comecinho do livro, ele está numa situação meio umbralina, numa situação um pouco difícil. Ele não tinha seus débitos. Alcione era uma pessoa que já estava muito mais evoluída, estava até em outro sistema, mas por amor veio aqui acudi-lo. E a gente vai contar o que é que acontece com ele. Vamos falar também da encarnação da reencarnação, no caso de Segismundo, que está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Até meu querido amigo Rodrigo me lembrou dessa passagem. Tá lá, é verdade.
também tem a desencarnação. Eu vou falar sobre a desencarnação. Isso aqui são alguns exemplos. Desencarnação de Dimas, que também está lá presente no livro. Qual é o livro? Esse eu esqueci. Eu acho que é no Obreiros da Vida Eterna também. Eu acho que sim. Porque não importa, eu sou meio ruim de decorar aqui, às vezes sou muito pior para anotar. Acontece. Eu sou muito ruim para anotar. Mas o importante é o exemplo. Por quê? Porque diante da situação humana, cada situação de encarne ou desencarne, ela pode variar ao infinito. Por isso que eu li essa primeira parte aqui de André Luiz, quando ele fala, há leis que regem. Tá para nascer, alguma coisa vai acontecer, vai puxar, o espírito vai ser sugado, vai puxar, vai à força, vai reencarna. O cara não quer, eu não quero, mas vai, acabou-se, reencarna. E tem momento que vai acontecer de realmente você precisa desencarnar, mas não quero morrer. Quem disse que tu não tem que querer, meu filho? Vai. São processos naturais, físicos, vão acontecer. Mas diante da situação de nós humanos, da nossa vida com os outros, as possibilidades de ser bom ou ser ruim variam ao infinito. Só para lembrar, por exemplo, uma das coisas que eu acho que a modernidade até atrapalhou bastante, se comparar com outras épocas, é quase impossível hoje você ter alguém da sua família que morra em casa, que desencarne em casa com você, ao lado dos seus entes queridos. Essa é uma diferença bem grande, só para a gente ver, por exemplo, na hora, no momento mais extremo, que de repente alguém queria estar com alguém segurando a mão por perto, não está. Porque... Meu pai morreu junto com você. Desculpe? Meu pai morreu junto com você. Nós encostados aí segurando ele. Isso é muito bom, até mesmo para quem desencarna, a sensação, se está todo mundo junto, de repente pode ser um momento que não seja nem triste, mas até alegre. Já o oposto aconteceu comigo. Quando meu pai desencarnou, eu não estava com ele. Meu pai estava com uma infecção generalizada, ele estava numa UTI natal, e ele estava numa situação que eu não podia ver ele nenhuma vez por dia. Então eu vim em Parelhas um dia para resolver algumas coisas, mas no mesmo dia que eu vim, aconteceu dele desencarnar. Eu estava, inclusive, eu sou músico também, estava tocando era dia 20 de janeiro, foi em 2014, dia da festa do padroeiro. A gente terminou a última missa. Terminou a última missa, a banda tocou no final lá de frente à igreja, como a gente costuma fazer. No mesmo instante eu senti o que aconteceu. Eu virei para o meu amigo e disse: eu acabei de ter uma certeza agora, do nada, assim, meu pai partiu. Ele disse: o que é isso, criatura? Não, isso é besteira da sua cabeça. Eu cheguei em casa, a minha esposa disse: ligaram de Natal, queriam falar com você. Quem era? Não, sabe que é assistência social lá do Teoclésio Marques. Aí quando eu ligo, sabe porque o seu pai faleceu. Eu já sabia. Mas aí eu perguntei por curiosidade, eu ainda não fazia parte do movimento espírita, mas já era espírita. Me diga, que horas aconteceu? Aí quando a moça falou, foi justamente o mesmo horário que eu tive a sensação exata do que aconteceu. Por quê? A minha explicação, pode ser que não seja, mas o meu pai não me vendo lá, porque ele confiava em mim, de repente ele chegou ali de volta: meu filho, eu queria tanto que você estivesse comigo, porque eu senti uma espécie de opressão, uma saudade. Naquele momento eu senti isso. E eu queria muito ter estado com ele, mas infelizmente não foi possível. Então, para cada ser humano, vai acontecer mil uma possibilidades. Se ele sentiu quando desencarnou, não vou saber, mas existem algumas coisas que a gente pode conhecer. Como é que vai ser? Vamos falar aqui, por exemplo. O que é que acontece na encarnação? Acontece alguns processos. Dependendo do espírito, dependendo da pessoa, você pode ter um plano reencarnatório. Talvez você esteja num lugar, no plano espiritual, em que as pessoas lhe orientam a você fazer um plano. O que é que você quer fazer nessa sua nova experiência? Há pessoas que viveram vidas tão perturbadas e estão tão perturbadas ainda no plano espiritual, que os mentores lá muitas vezes nem têm contato com a criatura, mas olha, essa criatura a gente vai botar para reencarnar logo, porque vai ver se apruma, né? E já coloca a revelia, nem tem tempo de fazer plano. Que plano que nada, vamos embora. Mas talvez a gente tenha um galardão na próxima vez. E aí a gente faz um plano. No próximo plano eu vou colocar: eu quero ser bonito, porque dessa vez eu fui feio, não foi legal.
De repente, eu vou botar assim, eu também quero ser rico, porque eu fui pobre a vida inteira, não é legal. Então, vai ver que eu passo por essas experiências e seja pior ainda. Não sei, os mentores vão me dizer, meu filho, deixe de besteira. Não vai ser assim. E o orgulho, vaidade, coisa que eu nunca tive, que eu... É verdade o quê? Mas esses defeitos todos a gente tem, de certa forma nós trazemos. É importante que a gente saiba o que não anima nosso coração, o que nós somos de verdade. Jesus sempre disse, conhece-te a ti mesmo. Quando você conhece o que você é, seus defeitos, você é capaz de mudá-los. Você é capaz de modificar a forma de pensar. Não é tão fácil, mas há exercício, dá para fazer. Eu vou citar um exemplo. Eu não sou a fina flor da cidadania, a pessoa mais linda do mundo, Chico Xavier. Não sou. Sou uma pessoa que tem um preconceito, sou uma pessoa que tem meus defeitos. No passado eu era muito pior. Hoje eu já consegui controlar muito. Eu sou professor, às vezes eu fazia piada no curso, eu fazia uma piada que hoje em dia é homofóbica e é uma piada que não deveria ser feita, nem antes nem depois. Mas foi com a experiência que eu fui percebendo que isso não era certo. E hoje eu mudei muito de mim, eu me policio, eu faço diferente. Porque isso é um exercício, é uma mudança de postura, porque eu me conheço. Quando a gente se conhece e se assume, a gente é capaz de mudar. Quando a gente permanece no erro, é o orgulho. Aí é. E aí vai acontecer alguns processos. Você pode ter um plano reencarnatório. É o que vai acontecer com o caso de Segismundo, que está lá no livro Missionários da Luz. Vocês podem ver o capítulo 13, acho que 13 e 14, Missionários da Luz. E Segismundo tem um problema meio sério para voltar, porque no caso dele, ele era um criminoso, ele tinha sido assassino daquele que seria agora o pai dele. E a pessoa que seria sua mãe era a pessoa que ele queria ter ficado, mas por causa do crime que ele fez, ela acabou caindo numa vida difícil, um prostíbulo, e todos os três desencarnaram em intensas vibrações de ódio um pelo outro. Então foram muitos anos a erraticidade para que eles percebessem que dava para mudar. Raquel, que era a mulher da outra vida, ela aceitou que seria a mãe dele, ela estava mais apta, mas a pessoa que seria o pai, que foi o assassinado, ele tinha pavor daquele espírito que foi seu assassino na outra vida. A grande dificuldade foi justamente essa, como trazer naquele seio ali uma pessoa que não era muito querida, justamente por esse histórico. Vai que esses três entram no acordo e dá certo. Eu estou só adiantando um pouco. Quando essa criança nascer, que tipo de amor esse pai vai ter pelo filho, sabendo que mesmo inconsciente os ódios permanecem? Mas o que vai acontecer justamente para que aconteça um momento de nascer, a encarnação? Por que é que nós, espíritas especificamente, a gente não concorda, a gente é contra o aborto? Nós não concordamos com o aborto, é um crime contra a vida. Porque desde o momento da concepção, aliás, até antes da concepção, já existe um plano, né? Às vezes existe um plano, mas na hora da concepção, a vida que vai reencarnar já está ali. Alguns cientistas, alguns políticos, algumas pessoas diriam, não, só tem vida depois de 4 meses, que tem um sistema nervoso. Todo mundo é nervoso em qualquer hora, eu sou nervoso desde que nasci, antes de nascer. Eu acho que antes de encarnar eu era nervoso. Olha, não é a partir daí que existe vida. A vida já existe desde quando a primeira célula ela se tornou independente, a vida. E é isso que o Espiritismo diz. O que é que vai acontecer com o espírito do lado de lá? O processo que acontece para que aquela vida, aquele ser seja incorporado dentro daquela célula nova, bem pequenininha, é um processo de morte no mundo espiritual. É o que acontece com Pollux, o amado de Alcione. Alcione segura ele nos braços como se ele estivesse morrendo de verdade. Ele vai ficando pálido, ele vai murchando. Ele vai simplesmente morrendo. Só que ele está feliz porque ele sabe que, de acordo com o que ele conversou com Alcione, ele seria muito bem recebido, ele teria uma vida que ele poderia redimir-se dos erros. E ele estava feliz. Mas a Alcione não quis ver o resto do processo. Ela vai embora, entrega nas mãos daqueles que eram responsáveis por fazer o processo da encarnação.
Sim, porque lá, no plano espiritual, como aqui existem os parteiros, teremos parteiros também do outro lado, ou seja, alguém que vai ajudar a conectar-se. Existem até mesmo os espíritos que trazem especificamente os seus cromossomos para que saiba qual vai ser as células específicas que vão se juntar e formar um ovo. O gameta feminino e masculino vão se juntar, não é à toa, é escolhido. Vocês aprenderam na escola que quando existe uma relação entre homem e mulher, os espermatozoides vão correndo numa corrida desenfreada que é para chegar logo lá no óvulo e fecundá-lo. E ainda tem gente que diz assim, olha, dá para acreditar que eu fui o espermatozoide mais veloz? Mas não é assim. Essa informação está errada. Há um equívoco. Mas esse equívoco só foi descoberto pela ciência um tanto recentemente. Na década de 90, cientistas americanos e israelenses conseguiram descobrir que não é o espermatozoide que fecunda o óvulo, é o óvulo que escolhe. Essa é a linguagem da ciência, é como eles explicam materialmente. O óvulo, ele libera substâncias que permitem que aquele espermatozoide com quem ela se engraçou, que possa fecundá-lo. E aí acabou aquela besteira de dizer que o homem é que fecundou. Não, é a mulher que fecundou. Ela que escolheu. Então não existe correria, não existe corre-corre, na realidade existe uma seleção. E quando você vai para a obra de André Luiz, ele explica que sim, no momento da fecundação, várias células do interior do organismo, eles criam um campo magnético e provavelmente material, porque ele não especificou, ele só se preocupou em explicar a parte magnética, que vai atrair o espermatozoide específico que combina com aquelas características que você precisa ter para esta vida. Não é à toa. E mesmo que não tenha um grupo um grupo grande de seres que trabalham nessa encarnação, no processo de encarnação muito grande, mesmo assim a natureza ainda consegue fazer esse tipo de conexão. E a parte misteriosa da ciência é que, conclusão dos cientistas americanos e israelenses, não sabem quais critérios ou por que o óvulo escolhe quem. E nós sabemos. Que legal seria se a ciência material aceitasse as informações que vêm no mundo espiritual. Porque aquilo que eles não entendem que o óvulo faz é justamente aquela parte que não é visível aos nossos olhos materiais. O mundo espiritual está agindo ali. E dependendo de como o seu perispírito, o registro que ele leva de suas vidas anteriores, vai atrair especificamente aquele espermatozoide e aquele óvulo específico. Até isso também. Então o espírito que vai se reencarnar, ele passa por um processo de apequenamento, ele vai achatando. Alguns recebem ajudas de mentores para que esse processo seja mais leve. Paulo, ele até recebeu, mas ele se sentia morrendo, ele se sentia angustiado, ele perdia os sentidos, ele perdia a consciência. E até chegar no momento em que aquele espírito diminuiu o suficiente para chegar naquele óvulo lá, ele perde completamente a consciência. E esse perder a consciência é um momento traumático. Os dois momentos muito traumáticos da nossa vida, o encarne e o desencarne. E é fácil saber o que é isso, porque se você voltar à sua memória, o máximo que você puder, você não lembra de quase nada da sua infância, aliás, de nada, né? É impossível. Da sua infância como bebê, a mente é embotada, nossas memórias não funcionam. Ao mesmo tempo que no processo de desencarnação, a perturbação mental, a pessoa fica desconexa, ela não vai levar muita lembrança do que está acontecendo. Algo muito semelhante se você sofreu um impacto físico violento, num acidente, numa pancada, você caiu, bateu a cabeça, você não lembra. Só um parênteses, até um relato de Emmanuel, que aqueles cristãos que iam ser sacrificados nas arenas romanas, quando os leões se aproximavam deles, eles já desencarnavam. Sim. Eles não sentiam a dor da laceração, né? Eles desencarnavam, por isso muitas vezes eles morriam sorrindo. É uma explicação. Emmanuel, ela tem isso. E há relatos de santos dentro da tradição cristã
que eles sofreram torturas psicológicas e físicas intensas, e eles não sentiam dor. Pessoas que foram para a fogueira, como o Joana d'Arc, mas foram sorrindo. Aí alguém vai dizer, nossa, porque são loucos. Não, não é porque são loucos, não. A gente não sabe o processo que essa pessoa está passando lá. E certamente ela já não tem mais consciência. Por quê? O nosso corpo material, ele é vivo. O processo que vai acontecer do desencarne, ele não é abrupto. Ele não é abrupto. O organismo, as células, eles continuam vivos. E por instinto de conservação, as células não deixam o nosso espírito ir. Eles não querem, não deixam. Vem cá, eu te adoro, eu quero ficar com você para sempre. Enquanto puder, claro. Mas as células vão morrer por algum problema. Então, vamos partir para o segundo ponto. Nós estamos entendendo que o espírito diminui até chegar à possibilidade de ser encaixado naquela célula. Ele vai ser encaixado energeticamente a cada molécula, a cada átomo daquele novo ser. E vai ser o perispírito, junto com os cromossomos, que vai dizer como é que será aquele novo corpo. Porque o nosso perispírito, ele leva registros da nossa vida que podem afetar a outra. Um exemplo muito fácil de vocês verem a esse respeito, Divaldo Franco fala sobre uma irmã que ele teve e ela cometeu suicídio, ela tomou veneno. É fácil de achar no YouTube, vocês encontram essa palestra, quem já viu sabe do que eu estou falando. E ela toma veneno. Quando ela reencarna, inclusive ficou aos cuidados dele, nasceu em outra família para que tivesse esse direito até de ficar com ele. Ela nasceu com lábio leporino, com um problema que ia, eu não sei o nome das coisas, então ia descendo aqui de goela abaixo. Então o problema, desculpa os palavreados, mas nós somos sertanejos, então ela tinha problemas todinho no aparelho fonador, na laringe, tudo isso aqui. Por quê? Era resquícios daquilo que ela fez. Energeticamente falando, o remorso, a dor e tudo que ela sofreu pelo ato que cometeu contra si próprio deixou registros tão fortes no seu perispírito que ela precisou passar por uma experiência pequena. Ela viveu poucos anos, aquela criança, apenas para fazer uma limpeza no perispírito, porque o corpo físico tem essa capacidade, ele vai servir como uma esponja para limpar certas coisas. E esse foi um caso. E o perispírito, ele vai imprimir muitas das características que a gente precisa trazer para essa vida, porque na realidade nós trazemos nossa personalidade, ela precisa ser impressa. Nada acontece de forma misteriosa, tudo é realmente material e um dia poderá ser explicado mesmo com a ciência material, porque o espírito não é coisa assim, sabe? Não sei, existe? Não, existe a energia, ela é palpável. Existe energia. Eu vi hoje não, essa semana, eu vi uma matéria dos físicos justamente criando um novo conceito para matéria. E adivinhe qual foi o conceito que eles criaram ao perceber que partícula não funcionava, onda não funcionava, a teoria da relatividade não funcionava, era preciso criar uma teoria nova para que tudo se encaixasse. Eles chegaram à conclusão de que a matéria é energia condensada. Quem foi que disse isso? Há 150 anos atrás. 150 o quê? 170? Não sei por aí. Está lá no Livro dos Espíritos. Não é novidade. A matéria é isso. Então, vamos seguir. É preciso que exista uma vinculação entre aquelas pessoas que estão... quem está recebendo um novo espírito e quem está reencarnando. Então, a vinculação psíquica da mãe, da mulher, é muito forte em relação ao filho. E desde aquele primeiro momento, aquilo que a mãe sente passa para o filho. E até vice-versa. Não é à toa que até os médicos dizem, os ginecologistas, conversa com seu menino, apalpe ele, conversa com ele, dê um nome logo. O ginecologista que cuidava da minha esposa aconselhou ela já no primeiro mês, eu dei um nome para ele, já, porque já cria um vínculo. Imagina se esse vínculo for com alguém que você não gosta. Eu até preterei um pedaço aqui. Foi de André Luiz. Não, mas essa parte aqui eu já falei.
todo esse processo que existe do plano espiritual para que alguém reencarne, ele vai depender muito, muito em si da simpatia entre as pessoas que fazem parte do processo. Mas pelo menos a gente já conhece como de fato acontece. Assim, vamos resumir. O espírito passa por um plano reencarnatório. Realmente há uma pessoa que ele precisa estar junto. De repente escolhe a pessoa que já faz parte do seu andar espiritual. É preciso ter um vínculo entre as pessoas de alguma maneira. E o espírito vai ficar pequenininho até caber lá. E a partir daquele momento o espírito está vinculado diretamente àquele ser. Todo aborto ele vai implicar no fim dessa trajetória. Esse é o motivo pelo qual a doutrina espírita se posiciona contra o aborto. Mas eu só queria colocar um ponto que esse aqui eu coloco para mim mesmo. Eu não exijo que ninguém pense igual a mim. Na realidade seria um crime colonizar mentes, estipular o que as pessoas devem pensar longe de nós. Cada um é capaz de ler a doutrina, de ter sua experiência na vida e desenvolver a opinião própria e amadurecer por si próprio. Mas eu penso o seguinte: independente de qualquer lei que seja aprovada, se é permitido ou não o aborto, quem tem que cuidar de aborto ou não é a lei, somos nós. E isso não tem lei no mundo que segure, porque as pessoas que não são... aliás, até piora, porque a gente é hipócrita que diz que não concorda com o aborto, mas é só aparecer a oportunidade que vai lá abortar. Ou um homem que manda a mulher abortar, ou a mulher que quer abortar por vontade própria ou por problemas pessoais. Eu particularmente acho que, se são meus valores, eu nunca faria. O que a outra pessoa faz com a vida dela, é da vida dela, não minha. Mas se eu puder esclarecer, eu esclareço. Se eu puder botar o meu ponto de vista, se eu puder falar, aconselhar, eu aconselho. Mas eu nunca posso dizer para alguém, alguma das moças, não aborte porque é pecado. Jamais farei isso. Parece que até um convite. Parece que até um convite quando você diz que algo é errado de fazer, o cara vai lá e faz de propósito. Pá! Então é muito melhor você ter mais simpatia pelo andar da pessoa. Calçar os sandálios que ela está calçando, para saber o que ela está vivendo, para ver se vale a pena ou não. Não é nossa tarefa julgar. Mas o aborto sim. O aborto sim. É um problema muito grande na vida de um reencarnante. Ele precisa da experiência. Às vezes até mesmo passar por aborto pode ser a experiência que ele precisa passar. A gente não sabe o histórico dele. Mas vamos ver assim. Tem uma parte aqui que eu selecionei de Allan Kardec. E ainda tem a ver com isso que eu estava falando. Está no livro A Gênese, capítulo 11, item 11 também. Para ser mais exato, é preciso dizer... Eu acho que eu estou me alongando muito, estou falando muito, ó. É porque às vezes a gente se empolga, eu sou professor, então a gente vai falando. A gente tem a noite todinha, não tem? Tem. Tem mais 20 minutos? Oh meu Deus. Eu vou ser mais resumido. E Allan Kardec diz assim, ó, para ser mais exato, isso aqui já está no livro A Gênese, porque nós sabemos que a obra basilar é obra basilar, ele foi complementado com outras obras, porque o espiritismo é científico, ele vai buscar experiência, ele vai conhecer, vai aumentar o conhecimento, sempre aumentar. E Kardec já dizia, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas experiências, aperfeiçoa-lhe e desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe a ele empregá-lo. Kardec está colocando aqui para espíritos que já sejam capazes até de escolher suas provas. Nem todos terão essa capacidade. Mas haverá essa possibilidade de você fazer escolha. Quando Alcione, no mesmo livro A Renúncia, no livro A Renúncia, que é um belo livro, eu aconselho a leitura, quem não leu, lê agora, porque é excelente, maravilhoso. E Ave Cristo também, eu sou muito fã de Ave Cristo. E ela vai reencarnar, deram para ela um plano para ela, e trouxeram uma mulher bonita, eu não quero isso não. Ela que escolheu o que ela ia fazer, o que ela ia passar, ela teve essa possibilidade, porque ela sabia a missão que tinha que fazer. Ela que pesou o que precisava. Então está aqui Kardec dizendo, e as obras que vieram complementares na doutrina espírita nos ajudam.
Vamos falar aqui sobre o processo de desencarnação. Eu vou usar dois exemplos, que é o caso de Dimas e é o caso do irmão Jacó. Eu vou até começar com o irmão Jacó, que é mais simples, mais fácil. O irmão Jacó está lá naquele livro Voltei. O nome Jacó não era o nome dele enquanto ele era encarnado. Ele chegou até a ser presidente da Federação Brasileira. Ele desencarnou em 47 e em 49, por meio de Chico, ele psicografou essa obra. E nessa obra você começa, logo desde o início, percebendo o grande desalento, a decepção dele, a tristeza dele ao passar a fazer a transição do mundo material para o mundo espiritual. Eu estava vendo até um documentário, acho que foi uma senhorinha que falou: olha, nós desencarnamos como a gente viveu. É como você é que você vai desencarnar, vai doer, não sei, depende. Você é como? Vai ser bom, não sei, como é a sua vida, como é o seu aspecto psicológico. E aí o irmão Jacó era uma pessoa que, embora fosse muito ativo na doutrina espírita, fizesse muita caridade, mas ele tinha muitos problemas pessoais, de arrogância, de orgulho exacerbado, extremo apego a coisas materiais. O que aconteceu? O desencarne dele, ele teve uma imensa dificuldade de abandonar o próprio corpo. Cada energia do seu perispírito estava pegada ao corpo, ele não levantava, parecia que ele estava lá, chumbado naquele negócio. Foi preciso o auxílio de Bezerra de Menezes, fizesse passes, fizesse um trabalho longo, que durou quase 24 horas, para que ele pudesse ser deslocado daquele corpo. E como eu falei anteriormente, o corpo físico ele não morre de imediato. As nossas células eles vão guardando energia vital por muito tempo. Eles ainda não estão mortos de verdade. E eles se apegam muito ao nosso perispírito, não quer deixar, eles nos amam. E é preciso, no caso do irmão Jacó, foi preciso que esse trabalho magnético de Bezerra de Menezes pudesse soltar o perispírito dele. E mesmo não estando completamente cortado, né, separado, ele via uma corda, um cordão de prata, como é dito em muitas doutrinas esotéricas, ligando o corpo espiritual dele ao corpo físico. E é a mesma coisa que vai acontecer com Dimas. Dimas ele era médium, Dimas ele também tinha muito apego. O problema é que a família também tinha muito apego a ele, e isso atrapalha o desencarne, no sentido de que alguém lamenta, eu não quero que vá, ai meu Deus. E aí onde eu percebo que de repente a minha mãe sofreu muito, porque eu tive, lamentavelmente, ou felizmente, não sei, isso é uma coisa que eu vou me decidir, mas eu tive que acompanhar o desencarne de minha mãe, e eu não queria. Ela sofria lá e eu sofria cá, eu não podia fazer nada e me desesperava. E segundo o que André Luiz traz aqui na obra, é que esses momentos acabam sendo muito difíceis para o espírito, porque ele também está conectado com a gente, ele também está na mesma vibração, só que ele está passando por um processo doloroso de ser removido, de sair do corpo físico. E o que acontece com Dimas é que ele vai ser, como aconteceu com o irmão Jacó, ele precisou ser extraído, ele precisou ser desligado com a ajuda de irmãos do outro lado. Nem sempre vai acontecer, a gente vai falar até de casos diferentes desses, mas ele precisou ser retirado por meio de passes que foram longos. Uma substância do espírito começou a sair do seu umbigo como se fosse o ectoplasma, que é muito usado em efeitos mediúnicos. E aí a André Luiz fala que para que pudesse de fato desligá-lo, eu esqueci até o nome do rapaz que estava acompanhando, mas não interessa, o mentor precisou fazer um trabalho magnético especial na região do cérebro, para que deslocasse a hipófise. É hipófise que chama? Acho que é. Precisou deslocar, e mesmo assim, quando o perispírito dele conseguiu sair do corpo, ele estava em estado de coma, digamos assim. O próprio espírito de Dimas ele não estava consciente. Eu até esqueci de falar dos momentos anteriores, mas vamos só terminar essa parte aqui. O perispírito, depois que sai, mesmo em estado de coma, ele ainda tem aquela mesma ligação que acontece com o irmão Jacó, aquele cordão de prata, porque o corpo não morre rápido e ele fica ligado de verdade.
Aí eu esqueci de contar a parte do começo, porque ele estava muito doente há muitos dias, e a família estava lá velando tranquilamente, mas isso estava atrapalhando o processo. Então os irmãos mentores fizeram o seguinte: aplicaram energia boa nele para que ele desse aquela melhorada, a famosa melhora da morte. Todo mundo sabe, acaba tá muito ruim, melhorou um pouquinho. Não é para se despedir, é para justamente ajudar nesse processo, aquietar o coração dos familiares para que possa ser feito o trabalho do desencarne. A melhora da morte, às vezes, para afastar esses familiares, melhorou o alívio, alguma coisa, aí é o momento que eles aproveitam, acaba vai viver. E esse é o que aconteceu com o Dimas. E isso foi o que aconteceu com o Dimas, deu aquela melhorada, beleza? E até ele chegou a dizer: mas pode ficar à vontade, hoje vai ser um dia maravilhoso, eu estou me sentindo super bem. Mas só foi a mulher sair, o processo começou, e ele entrou nesse estado de coma, ele ficou inconsciente, até que pudesse ser removido, pudesse sair de verdade. Ele foi quase extraído, embora que ele seria expulso de qualquer maneira, digamos assim, porque o corpo morreria, as últimas células deixariam. O que é que acontece com pessoas que esse processo não acontece, que não conseguem sair de verdade? Existe relato de espíritos que ficam lá presos, como se estivessem chumbados no corpo. Essa é a sensação que eles têm. Isso é muito real? Não, mas é o psicológico daquele ser. E lembra que eu falei lá no comecinho, o pensamento no mundo espiritual é poder, é força, é energia. Então o que ele pensa é o que ele é. Então ele se vê ali, ele tem dificuldade de se levantar. No caso de Dimas, ele recebeu muito apoio, mas enquanto ele estava em processo de liberação, a família no velório começou a aprontar problemas que dificultavam a situação do espírito que ainda estava inconsciente. Alguém começou a chorar demais, e ele sentia o sentimento, e aquilo perturbava o sono dele, começou a ter pesadelos. Chegou alguém que começou a falar mal, tem sempre aqueles que vão só para meter a tesoura, o famoso coxinha. Verdade. E isso atrapalha muito, porque acabou, segundo o relato de André Luiz, atraiu obsessores que se aproveitavam daquela vibração do ambiente e aproveitavam da situação de fragilidade daquele espírito que estava em processo ainda de desencarne, e ele passou a sofrer com isso. Piorou ainda quando alguém resolveu aumentar o tamanho da tesoura para aquelas que cortam mato, e disse: olha, ele dava uma de santo, mas não era tão bom não. Ele chegou a testemunhar um assassinato e não falou nada. Instantaneamente, só pela evocação, o espírito do assassino veio lá e começou a obsediar a pessoa que estava com esse falatório, com a língua comprida. Por isso que eu digo para vocês, gente, língua comprida é um problema enorme. A gente tem que ter muito cuidado. Quando Jesus disse vigiar e orar, e não era a vida dos outros, não, era nossa, era para a gente ter cuidado com a gente mesmo. E aí, por meio daquela obsessão, perturbou-se, porque no plano espiritual, gente, é tudo vibração, é tudo interconectado. Ele estava muito sensível a isso. O processo que desloca toda a retirada do espírito demorou muito tempo, faltando 2 horas para que o corpo fosse realmente enterrado, foi que o espírito realmente se deslocou, saiu do corpo de verdade. Ele já podia dizer que estava desencarnado. Então o processo de desencarne, ele não é morreu, morreu. Você vê um filme de Hollywood, acaba leva um tiro e já cai lá, pontinho, pronto, morreu, ninguém nem mexe não. Não acontece isso, não acontece. O processo é muito lento, é doloroso para o corpo. O espírito não tem vez sempre mais nada, mesmo aqueles que não têm ajuda, porque eles não conseguem aperceber-se da realidade. É o que acontece com casos de mortes violentas. Em mortes violentas, alguns daqueles espíritos nem sentem, nem percebem o que aconteceu de verdade, e a dor vai ser maior quando ele começar a se apegar com o corpo, aí complica. Tem até um relato, Fica à vontade. Eu li uma vez uma reportagem na Veja sobre os índios, que foram os primeiros a chegar nos destroços daquele avião da Gol que caiu na Amazônia, né? E os índios, eles têm uma sensibilidade mediúnica, às vezes, muito forte, mais aflorada que a nossa, né? Eles têm mais contato com a natureza, aquela coisa, e muitos deles eram videntes, e eles dizem que ao chegar aos destroços, tem um relato da navio do Pajé, da tribo, que foram eles que tinham dezenas de pessoas pedindo socorro ao lado dos destroços. A gente sabe que não houve sobrevivência, e a morte daquelas pessoas foi instantânea ali, com aquele impacto. Mas eles enxergaram
chegava, as pessoas, socorro, me ajuda aqui, eu tô aqui, meu parente tá aqui. E o relato deles é impressionante. E É de arrepiar. recente daí, né? Quando o homem morre, fica lá por dentro da lua. Tem. Ele não se tocou que... Alguns dos primeiros livros de Chico Xavier que eu li, inclusive eu não sei se era exatamente um livro dele, um compêndio de algumas cartas, era um compêndio, eram umas cartas. Eu me lembro de um que chamava-se Motoqueiros do Além. Não tenho certeza absoluta se era um livro, não tenho muita certeza, mas era Motoqueiros do Além. E era relatos apenas de motoqueiros, em cartas para seus familiares. Eles relatam o que acontecia. A maioria deles não fazia nem ideia do que tinha acontecido. A maioria deles pensava que estava vivo e não entendia porque as pessoas não falavam com eles. Exato. Alguns ficaram presos à violência do instante que aconteceu. Porque lembra que eu falei agora há pouco, é psicológico. Fica preso naquele instante, revivendo um monte de vezes, sem conseguir sair daquele lugar, daquela situação. Divaldo também contou numa palestra em que ele passou a orar por uma pessoa que ele viu no jornal, uma pessoa que ele não conhecia. Era um rapaz que tinha cometido suicídio jogando-se na linha do trem. E ele, como médium que era, conseguiu perceber, conseguiu ver que o rapaz estava num processo de loop. Ele não conseguia sair, o espírito não conseguia sair dali, ele ficava se vendo, sempre caindo, sempre sofrendo, por muitos anos. E por muitos anos, Divaldo orou pela alma dele. Até que chegou no momento em que ele veio em pessoa, ele conseguiu se libertar daquela situação. E agradeceu a Divaldo porque foi a única pessoa que orou por ele. E com a ajuda dele ele pôde sair dali. E é isso que, em situações de morte violenta, isso pode acontecer. A pessoa não tem ideia do que aconteceu. Então, morrer dói? Não, morrer não dói. O corpo, de repente, como diz um popular, estribucha, ele vai estremecer, ele vai ter sensações, mas não chega à sua consciência. Não é assim que vai acontecer. Aconteceu um caso até com uma pessoa que é médium, que eu conheço, e ela estava num processo de obsessão, ela estava com a mediunidade extremamente abalada, ela não conseguia ter controle, e de repente, no meio de casa, ela incorporou uma pessoa que lá em Parelhas morreu de uma violência extrema. E essa pessoa que se manifestou era plenamente incorporada, físico, motor, voz, tudo. A forma como ela agia era como se ela tivesse naquele mesmo momento. A pessoa queria agredir a nós que estávamos lá, porque ainda estava naquele processo, vivendo aquele processo da morte dele, e queria vingança. Foi trabalho para que a gente pedisse que a equipe que ajudasse. Eu não sei se ajudou, porque obviamente eu não vejo. Eu só vejo o plano material com a ajuda disso aqui. Imagine pro outro lado, ai que eu não vejo mesmo. Mas a situação foi bem complicada. Então a gente tem a informação no mundo espiritual que sim, esse processo de desencarne pode acontecer assim também. Tenhamos nós a possibilidade, o galardão, a sorte de que quando a gente precisar deixar esse mundo, a gente tenha pessoas que nos ajudem no processo, que seja mais fácil, que em pouco tempo a gente esteja de volta, ajudando os outros no centro. Será? O que vai acontecer quando deixarmos depende muito de cada nós, da nossa história, do que a gente viveu. Mas o Espiritismo traz para a gente de maneira simples, claro, o que acontece, sem nuvens, sem conversa, sem invenção, sem cultura, botando as coisas para atrapalhar. Não, é muito mais simples, é isso que acontece. E essa é a beleza da doutrina espírita. Ela diz o que Jesus ensina para nós caminharmos a nossa evolução, mas explica como é que acontece esse plano sem firulas, sem recorrer a teorias mirabolantes que desafiam nossa imaginação, o nosso intelecto. Kardec disse: toda fé que realmente é verdadeira, ela é capaz de encarar a razão face a face em qualquer momento da história da humanidade. Toda fé que você precisa acreditar porque é imposto não é uma fé verdadeira. É só uma imposição, é colonização de mentes. E é isso, é aqui onde reside a beleza do Espiritismo. A gente pode saber como acontece o processo de chegarmos a esse mundo. E esse processo vem junto com um manual que a gente às vezes esquece. Eu não sei qual foi o meu.
Mas eu, graças a Deus, pelo menos eu estou seguindo uma profissão que me dá muita alegria, que eu adoro pelo menos compartilhar alguma coisinha. Eu não sei de nada, mas em contato com os outros eu aprendo muito mais. Eu sou professor e fico muito feliz por isso. Eu até penso de verdade, que o karma que Deus deu para os outros foi me aturar. Porque eu gosto de ser professor, eu gosto de ensinar. Agora quem precisa me aturar eu já não sei. Eu já não sei, porque você não escolhe professor. Você chega lá, o professor está lá. E se você é para esse professor, aí você não acredita não. E assim vai. Essa é a beleza do Espiritismo. Morrer e renascer. Nascer, morrer, renascer. Essa é a lei, como disse Kardec. E é isso que torna a nossa doutrina tão bela. Muito obrigado a todos vocês por esse momento tão bom de eu poder trazer essa conversa. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Eu tenho certeza que vocês sabem muita coisa, mas a partir do que vocês sabem e do que eu trouxe, espero que tenham trazido coisas novas, vocês podem construir conhecimentos melhores, maiores do que o meu. Porque todo conhecimento ele se constrói como a gente estivesse fazendo uma parede de maneira coletiva. Cada um coloca um pedacinho, um tijolinho do conhecimento. Daqui a pouco está um edifício maravilhoso. E é assim que a gente caminha junto, evoluindo junto. O Espiritismo não é uma religião que vai te salvar. Ela vai nos salvar, porque ninguém pode ser feliz sozinho. Obrigado.